Em algum ponto da linha do tempo, e por entre dois sofás feitos de máscaras cirúrgicas recicladas, Ken conversa com Como, em um quarto de paredes formadas por cortinas de chapas de radiografias iluminadas. Eu sempre tive medo de me afogar. Afogar? De que forma? Forma? Não sei. Eu sempre tive medo de me afogar. O que acontece quando a gente se afoga? Meu pulmão, Como? eu posso afogar em mim mesma. O meu pulmão, Mas você precisa de água. a gente precisa de água? Sim, água. Somos feitos de água. Por isso, o afogar-se em si mesma. Quando eu era mais nova, eu sempre sonhava que a água me perseguia. Água corrente. Sempre quase a 1 metro de distância de mim. E eu corria. E a água nunca me atingia. Mas eu acordava molhada e assustada. Você tem provas? O quê? Provas? Tenho. Tenho fotos desses sonhos. Nunca te mostrei? Tenho fotos dos sonhos e das radiografias do meu pulmão. Muitas radiografias. É possível perceber o passar dos anos através das minhas radiografias. Cada ano um pulmão com um tamanho diferente. O pulmão cresce, mas a sensação de respiro é a mesma. Meu pulmão parece uma casa de gaivotas. Tenho gaivotas nos pulmões. É possível ver na radiografia. E elas me ajudaram a respirar. Quando as gaivotas batem as asas, o oxigênio circula feito furacão. Eu consigo falar. Talvez por isso o medo de me afogar. Eu li uma vez que as gaivotas podem se tornar pragas humanas. Elas são ruidosas, fazem estragos em revestimentos com seus dejetos. Elas podem atacar pessoas. Você acha que eu estou sendo atacado de dentro para fora por uma revoada de gaivotas? Foi só o que eu li. Você me assustou, hein? Não era minha intenção. Mas além das radiografias, você tem fotos? Eu tenho fotos dos meus sonhos de água. Tenho. Tenho fotos dos meus sonhos de água. Mas de mim eu tiro várias fotos, do meu celular, na verdade. Mas nunca consigo ver as gaivotas fotos. As fotos não mostram as gaivotas. As fotos escondem. Somente as radiografias mostram as verdades. As fotos, olha só. Ken levanta-se do sofá confeccionado de máscaras cirúrgicas, pega um smartphone do bolso e faz uma selfie. Ken corre para o outro sofá, também confeccionado de máscaras, mostra a foto do celular para Como. Tá vendo? A foto mostra sempre outra pessoa. Agora as radiografias. As minhas radiografias também. Ken caminha até as paredes de radiografias que os cercam. Elas revelam a minha angústia de me afogar e as gaivotas que produzem meu ar. Percebe? Consegue me enxergar? Eu tenho medo de me afogar e tenho muitas gaivotas no meu pulmão. Consegue enxergar? Como permanece em silêncio, aproxima-se das radiografias. Ken permanece com o celular em riste, visivelmente ansiosa, em suspensão. Como senta-se no sofá. Saca o próprio celular do bolso. Barulho de música eletrônica com um som de algum joguinho, algo bastante irritante. Por favor, responda. Você consegue me enxergar? Você pode me ver? Ouço o som das gaivotas em revoada. Estão agitadas, remando no céu à procura do verão.
É só o que eu escuto. Tente respirar. Você está apenas ansiosa. Não, você não vê. Você solicita que eu faça justamente aquilo que agora eu estou visivelmente incapacitada. Existe algo de artificial nisso, o meu ar. Às vezes parece não vir das gaivotas. Esse artifício está espantando minhas gaivotas. Criação da sua cabeça. Abra a janela, ouça o som das cigarras lá fora. Você só está ansiosa. Coloque os 2 pés no chão. A coluna ereta. Faça contato com a respiração. Por favor, pare de falar. Quanto mais você fala, mais as gaivotas se agitam. Sons de batimentos cardíacos de um ausente monitor de UTI invadem o ambiente. E sinto que estou me afogando. Calma. Espera. Eu tenho algo que pode esclarecer se você se afoga ou não. Sons de batimentos cardíacos de um ausente monitor de UTI que invadiram o ambiente diminuem gradualmente. Quem acalma-se? Como pega uma lanterna que estava em cima do sofá feito de máscaras cirúrgicas recicladas. Com a lanterna você ilumina somente aquilo que quer ver. Como um marceneiro que entra numa floresta e nunca vê árvores, mas sim um monte de móveis de madeira. Você acredita que eu sou uma pessoa incapaz de enxergar os fatos, não é? Você está dizendo que eu sou uma pessoa autocentrada, que não consegue perceber a agonia do outro diante de si. Você não percebe que estou naufragando e nem entende e nem estende uma tábua. Quando digo que você está ansiosa, é porque sinto aqui dentro a urgência de tantas águas. Não é cheiro de maresia, mas uma nuvem de cinzas. Como? Talvez a gente seja como ilhas vulcânicas, adormecidas, esperando o vacilo do mundo para afogar as cidades com larva. Não com águas, larvas. De todo modo, seja no seco, no molhado ou no fogo, não se pode respirar. Estação respirador. Sozinha em seu quarto, Dandara dança. Seus movimentos são delicados e intensos como no balé contemporâneo. Seus braços e pernas desenham linhas no ar. Eugênia, sua avó, entra no quarto da neta com uma mão pousada em seu peito. Dandara, absorta em suas danças das linhas, não nota Dona Eugênia ali. Ai, ai, Dandara sai do transe, puxa uma cadeira para a avó e se senta sobre uma pilha de livros. Calma, vó. ai. Senta aqui. Respira. Esse, esse é exatamente o problema. A senhora não me disse qual é o seu problema. Eu não consigo respirar, minha. Como assim? A senhora está respirando nesse exato momento. Não estou. Eu preciso de um. Fala, vó. Eu esqueci o nome. Ai, essa falta de ar. Acho que a senhora precisa de mais memória. Isso sim. Lembrei. Um respirador. Eu quero um respirador. A senhora sabe que não tem respirador em lugar nenhum. Não? Não, acabou. Faz tempo. Droga. Antes eu conseguia, mas agora é diferente. Respirar é respirar. Nada mudou. Tudo mudou. Eu respiro há 75 anos, mas agora. Talvez seu relógio tenha parado perto dos 76. Ai, que história é essa, Dandara? O relógio da vida. Dona Eugênia hiperventila. Quer saber? A senhora só precisa do que eu lhe pedi desde o início. Ai, essa minha memória está falhando. De novo, minha filha, não me lembro do seu pedido.
Calma. Calma, vó. Eu pedi calma. Não preciso de calma, Dandara. Eu preciso respirar. Espera um pouco. Dandara apanha seu notebook num móvel, abre-o e faz uma busca rápida. Dona Eugênia observa com curiosidade. Aqui. Um tutorial que ensina a respirar. E dói? Não sei. Só sei que a gente não usa toda a potência dos nossos pulmões quando a gente respira. E com 75 anos dá para aprender a usar isso aí? Segundo a descrição do vídeo, é bem fácil reaprender. Você não acha estranho que a internet saiba mais do que a gente que viveu uma vida toda? Não se engane, a internet é uma senhora. Dandara se levanta, chacoalha o corpo, relaxa o pescoço. Vamos lá! Vamos lá, levanta, dona Eugênia. Faz exatamente o que eu fizer. Ah, exatamente. Exatamente o que eu disser. Espera. Não é você quem diz que tudo que está na internet não é verdade? Nem Vó, tudo que está na internet? vó, se concentra, respira. Puxa pelo nariz e salta pela boca. Semana passada, eu fui fazer um bolo, né? Uhum. Aí, a Lourdes disse que tinha uma receita na internet de uma massa difícil para Dedéu. Ah, Aí, eu fiz a massa como estava escrito na tela. Eu botei para assar. ficou gostoso? Ficou, né? Gostoso ficou, mas quando eu fui ver, não era bolo, era pudim. Mas a senhora comeu? Comida, Andara, lógico. Não sou de desperdiçar, mas acontece que não era bolo, era pudim. E? Você já comeu pudim, Dandara? Sabe a diferença de um para o outro, sabe? Bolo é bolo, pudim é pudim. Eu queria bolo. Bolo, eu queria bolo, Dandara, bolo. Existe bolo pudim, sabia? Um sobre o outro. O Hum. bolo fica embaixo e o pudim em cima. Eu já comi, muito bom. Dona Eugênia suspende a respiração por alguns segundos. Foi pega de surpresa com a novidade. Nossa, eu não conhecia. Tá vendo? Meu relógio parou mesmo. Dona Eugênia hiperventila. Calma! Respira, mais devagar. Ai, lá vem você de novo com esse negócio de papo de calma, minha filha. Faz parte do processo. Se não tiver calma, não vai dar certo. Dona Eugênia respira fundo, com mais calma, um tanto inconformada. Isso! Respira fundo de novo. Dona Eugênia repete a respiração pausadamente. Mais uma vez. Dona Eugênia inspira e expira sem dificuldade, sem dor. Como a senhora está se sentindo? Ah, melhor, eu acho. Que bom. Obrigada. Nós por nós, vó. Dandara fecha o notebook como se tivesse dado por cumprida a sua missão. A avó está de saída, mas perto da porta recua. Dandara, Sim? marcaram meu exame de vista para a próxima semana. Você vem comigo? A senhora sabe que não pode sair de casa, né, vó? Dandara, eu preciso refazer meu exame. Ah, vai ter que esperar mais um pouco. Esperar até ficar cega. Eu estou aguardando essa consulta há 4 meses. Vó, Ah, eu tenho que ir, minha filha, eu tenho que ir. Você quer que eu fique trombando nas coisas? Que eu caia de cabeça no chão? Que o meu bolo asse como pudim? E depois todas essas tragédias? Eu vou ficar em casa sem respirar ainda mais. E isso é o que você quer, Dandara? É isso que você quer? Dona Eugênia, sempre dando auê. Ah, me respeita, menina, vai. Me respeita, que eu vim antes de você. Quem te ensinou a falar ué fui eu, viu? Não dá para sair agora, vó. Para chegar ao consultório precisa pegar metrô. Tá tudo muito perigoso. A senhora não viu as últimas notícias do movimento político? Movimento político para cima de mim.
Mas é verdade, vó. É um bando de desocupados que não tem o que fazer, brigando com as pessoas que saem na rua. E daí? E daí, Dandara? Dandara, cada um faz o que quer. Tem gente morrendo o tempo todo, desde que o mundo é mundo. As covas estão abertas, minha filha. A gente pode evitar entrar nelas. Não se pode evitar o que está escrito, minha filha. E tá escrito onde? Tá escrito, Dandara, tá escrito. Deixei a senhora sair do seu quarto, mesmo com a recomendação da gente não dividir o mesmo espaço. Mas aí a senhora falou tanto que eu cedi. Eu estava presa à base de chá com torrada, né, sua malvada? Agora sair de casa, pegar metrô, Pois. correr risco. Ai, não vai me deixar sair? Tá bom. Então comece a se acostumar com uma avó velha e cega dentro de casa. Dandara e Dona Eugênia dão as costas uma para a outra. Estação chuvosa. Um tempo fechado. Uma pista absurdamente larga. Um bairro nobre qualquer. Tão nobre que não se sabe o nome. Pouquíssimos veículos cortam a pista. 4 pessoas vestidas com macacões brancos de toucas, máscaras específicas, óculos hediondos de tão grandes. Nas costas, uma mochila amarela com líquido, também específico para limpezas sanitárias. Da mochila, sai uma mangueira que se liga a um jato por onde o líquido agride superfícies. Joedson, um dos garis, está com um macacão sujo de lama. As 4 pessoas mantêm uma distância significativa de uma para a outra. Cada uma limpa uma parte da rua com os jatos. Muros, chão, árvores estão apodrecidos de dejetos de aves. Razoavelmente próximo às 4 personagens, uma barraquinha com toldo montado e 4 paredes de uma forte lona branca. Depois de um tempo, uma revoada de gaivotas se apresenta ao longe. Carlos, a pessoa de máscara verde, olha para o céu. Depois de um tempo, Carlos avisa para a pessoa de botas pretas. Majestade, é melhor fugirmos do pé d'água. Antônio, de botas pretas, olha para a frente e vê a nuvem de gaivotas que se aproxima. Grita para os companheiros. Todo mundo pro todo! O quê? Pro todo, bora pro todo! A revoada de gaivotas sobrevoa os 4 garis. Uma nuvem barulhenta de penas e dejetos. Antônio arrasta Cezinha, a pessoa de luvas amarelas, que estava alheia na atividade da limpeza. Carlos corre para o todo. Grita para Joedson, que tira os óculos para olhar o que está acima. Adiante, rapaz! Joedson é acertado por uma caca de gaivota no rosto. Meu olho, porra, meu olho! Carlos volta para arrastar Joedson para o todo. Puxa o homem enquanto ele grita, colocando as mãos enluvadas na face. Chegam no todo. Tira a mão do rosto, tira! Porra! Esse vai se contaminar. Não tem equipe que sobreviva. Joedson, ainda em meio às lamentações, tira as mãos do rosto. Está ainda meio deitado no chão. Aperta os olhos. Cezinha, proativo, lança um jato do líquido sanitário no rosto de Joedson, que grita. Que desgraça é essa, véi? Você tá maluco, Cezinha? É pra limpar, comandante. Caralho, é muita orelha seca numa equipe só. Tô fudido, porra. Tonhão, quem escolheu esses bichos aí? Quer cagar o cara, seu porra? Vai pra lá! Vai pra lá! Tem água por aí? Quando Carlos iria responder, o som das gaivotas dá lugar para uma forte chuva. Agora tem. Carlos pega um cantil de água que estava em um dos grandes bolsos do macacão. Começa a encher o cantil com a água da chuva. Que demora é essa, comandante? Carlos se aproxima com a água, entrega para Antônio, tira as luvas, pega um álcool spray nos bolsos, higieniza as mãos. Antônio higieniza a garrafa. Abre o olho. Vai doer, véi? Bora. Pare de 2 conversas, rapaz. Abre o olho aí. Carlos lava o rosto de Joedson, que se sobressalta levemente. No decorrer, o homem vai se acalmando. Antônio higieniza os óculos de Joedson. Tá conseguindo enxergar? Tá melhor? Mais ou menos, arde uma besteira. Ó, coloca os óculos.
Comandante, não dá para enxergar nada com isso aí? Mas protege. Coloca. Joedson coloca os óculos a contragosto. É foda, viu? Mais cedo a porra do carro suja meu uniforme. Agora eu recebo merda na cara. E esse porra aí? Joga aqui boa no meu olho? Porra, com sem óculos eu não vou ver porra nenhuma mesmo agora. Não é que boa não, seu burro. Fique pro lado de lá, tá ligado? Acalme, rapaz. É assim mesmo, é assim mesmo. Vocês vão pegando experiência. Bom, agora é esperar essa chuva passar. E passa rápido. A chuva segue torrencialmente. Longo silêncio entre as personagens. Depois de um tempo, Cezinha, um tanto quanto entediado, brinca com o jato. Espelha o líquido no chão. Faz uma vez como se fosse sem querer e depois toma gosto. Antônio olha numa reprimida reprovação. Cezinha parece não ver o gesto de repreensão e depois de um tempo continua com sua brincadeira. Um divertimento deprimente. Carlos se agacha e depois de um brevíssimo tempo ergue a cabeça como se quisesse alongar o pescoço. Arfa. Chega a tossir um pouco. Parece estar cansado. Cezinha para, fica quase paralisado. Parece que o divertimento acabou ou se ateve a algum pensamento provocado pela atividade repetida e sem sentido. Depois de um tempo, toca um celular. Celular ainda toca. Antônio olha ao redor, Joedson fica meio sem graça. Depois de um tempo, tira as luvas, coloca a mão no bolso, pega o celular, levanta a máscara, olha. Expressa uma leve indignação. Digita uma mensagem. Antônio olha a ação com desaprovação. Cezinha volta a brincar com o jato depois de um tempo. Eu vou aproveitar e solicitar um macacão novo à direção. Aproveita e peço para todo mundo. Joedson continua a digitar. Antônio parece vigiar a ação do companheiro. Acabou aí? Ô, velho, você acabou com isso aí? Eu tô esperando a resposta. E aí, comando? Depois da chuva é rango, né? 11h30, velho. Faltam ainda 3 ruas. A gente termina em 40 minutos e aí a gente para para almoço. Essa chuva tá com cara que passa rápido. Chuva forte sempre passa rápido. Antônio volta para Joedson, que ainda está no celular. Guarda, rapaz. Para de embaçar, velho. Pera aí, o cara responde rápido, eu tô na necessidade. Todo mundo aqui, né não? Jedson, eu tô falando. Olha pra mim. Tá olhando? Me diga aí. Quem vai lavar isso aqui? Porque minha quebrada tá sem água há 3 dias. Você quer que eu vá pra chuva? Quer que eu lave na chuva? Tome um banho e pega a gripezinha que vai me encostar? Pegar essa virose aí? Eu tô precisando de dinheiro, Tonhão. Relaxe. Se acalme. Joedson volta para o celular. Cezinha continua de vez em quando a gastar o líquido sanitário. Carlos ainda está agachado e ainda aparenta cansaço. Olha para Joedson de baixo para cima. A figura tá no comando, majestade. Guarda o besouro. Vocês são foda. Foda. Vai pra tipo uma porra. Eu vou resolver isso agora, tá ligado? Chovendo um canivete desse. Mas... A gente tá aqui sem fazer nada, esperando esse aguaceiro acabar. Deixa eu resolver. Joedson volta novamente para o celular, mas rapidamente retoma devido à brincadeira de Cezinha. Aponta para o colega. Cezinha ali, ó. Gastando produto desbragadamente e ninguém fala um ponto. Aí, ó, comandante. Sacana. Para de gastar essa boa aí, faz favor. É solução de hipoclorito de sódio e água. Como é que é? Cezinha rapidamente aponta para o jato de Joedson. É solução de hipoclorito de Segura a onda aí. Pare de gastar o produto, faz favor. E você, guarda o celular. Mas, velho, deixa eu resolver logo essa parada. Eu já tô lenhado mesmo com luva, sem luva. Todo mundo viu aqui que eu levei até merda na cara. Na cara, caralho. Carlos se levanta lentamente enquanto Cezinha agacha rapidamente, expressando exaustão. Quem mandou tirar a porra do óculos? Joedson contém uma resposta, balança a cabeça em negativa, guarda o celular com violência, coloca a luva com violência e birra, coloca os óculos com ignorância. Com birra se apresenta aos outros. A chuva continua a cair. Breve silêncio entre as personagens. Cezinha se levanta, alonga a coluna, deixa sair um longo suspiro. Ao longe, ouve-se um som de moto que a cada segundo fica mais alto. Os 4 olham na direção.
Olá, olá, é Bebeto, comandante. Estou dizendo, daqui a pouco é hora santa, majestade. As personagens continuam olhando. As cabeças quase traçam a rota do veículo. Uma moto de delivery passa com muita velocidade, lançando uma onda de lama em direção das 4 personagens. O piloto, ainda em movimento, olha para trás como se desse conta do que fez. Solidariedade divina que chama. Mas que desgraça, rapaz! Seu puto! Se eu pudesse, eu lhe dava um tiro no cu! Bebeto vai dando ré. Joedson, meio cabreiro, não espera o retorno do piloto. Bebeto para perto dos 4 garis, todos enlameados. Meus irmãozinhos, velho, vai desculpando aí, cara. Na correria nem vi vocês aí, foi mal. Joedson vai falar, mas é interrompido por Antônio. Antônio tenta se manter equilibrado para liderar a equipe. E aí, Bebeto? Fala, Tonhão, meu bom. Aí, na moral, traz 4 PFs. Rapaz, no canal de sempre só tem ensopado hoje, velho, de boa. Pode ser. Fazer o quê? Massa. Termina a entrega de agora e volta em 1 hora, viu? Meus irmãozinhos, vai desculpando aí, viu? É que a correria tá muita. Não leve pro coração, não, velho. Já volto. Bebeto sai. Comandante, eu não como ensopado. Dessa vez vai. Tudo bem. Tudo bem, tudo certo. Quando chegarmos hoje na central, eu converso com a direção e consigo um macacão reserva para cada um. E um visor novo para você. Ah, bom, ah, bom. Só porque agora tá todo mundo com lama e bosta de gaivota. Breve silêncio, Carlos se agacha novamente. Parece realmente exausto. Ei, chega, tô passando mal de fome, velho. Quantas ruas faltam, Tonhão? A gente devia aproveitar e ficar aqui esperando o Bebeto logo. A gente come logo, rapaz. Depois pega as ruas que faltam. Nem precisa fazer a cesta. A gente está parado aqui há tanto tempo que bateu uma tristeza, comando. Um boreste de capotar no sono. A chuva, que até o momento estava torrencial, para imediatamente. A pista possui poças espaçadas, o aceitável para um bairro nobre. Breve silêncio. Pronto. Vamos continuar. Estão vendo ali? Ali é quase... Pô, deixa eu ver aqui. Antônio sai do todo para ver melhor, grita sem justificativa. Ali, ó. Tipo a uns 20 metros daqui, estão vendo? Vendo. Do ponto de ônibus em diante, não é exato? Mas, ó, a chuva arrastou as bostas das gaivotas para os lugares que a gente já limpou, como faz? Hã? Isso. Do ponto de ônibus para frente. Ainda tem mais 3 ruas. A gente termina logo isso e almoça. Nem ouviu o que eu disse. Carlos se levanta e se desequilibra, Joedson apoia. Tá manguaçada, Carlos? Os 3 vão caminhando, cada um em seu tempo e mantendo um do outro 1 metro de distância, mais ou menos. Antônio fica mais à frente. Cezinha caminha com o jato em riste, mas olhando para o chão molhado ao fundo. Vamos logo, porque eu preciso comer. Dona real, hein? Quando o Bebeto chegar, para o que eu estiver fazendo. Sem almoço, e acho que já peguei uns 3 vírus nessa amassada do caralho. Que filho de rum que fuça. Tá falando e nem levou bosta nas vistas. Cezinha para olhando para o chão. Os outros continuam andando. Joedes, se eu não pegasse a visão de não querer usar os óculos, porque não estava conseguindo ver nada e estava me dando agonia, eu já estava me preparando para o ventilador, pai. Ô, Tonhão, quem recrutou esse café com leite aí, velho? Tá sabendo que a empresa tá limando um pessoal, ligado? O visor com acrílico todo esfolado. Parece... Carlos faz sinal com a mão para Joedson parar de falar. Estranha a fala de Antônio. Ao longe, Cezinha volta a caminhar. Um carro se aproxima numa velocidade média atrás dele. Cezinha chega a se assustar. Caminhar mais lento em direção aos companheiros. Desde que Querubim foi pro ventilador, você sabe, tá ficando difícil com 2 cabeças só. Carlos anda em direção a Antônio, que para. Antônio virando-se para o parceiro. Do carro, às costas dos garis,
Desce agilmente uma apresentadora com máscara e visor de acrílico e cinegrafista igualmente de máscara, mas sem visor. Ele está com a câmera ligada. Eles vão se aproximando de Cezinha. O certo são grupos de limpeza de 10 cabeças. Um trabalho puxado. 10 acelera o serviço e não sobrecarrega. Carlos e Antônio estão frente a frente. É sério isso? Comandante! Câmera no rosto de Cezinha. 1 metro de distância, Carlos. É o que eu tô pensando, Tonhão. Joedson ouve Cezinha, olha para trás, levanta seu visor, vê o cinegrafista com a câmera ligada na frente de Cezinha. Que porra é aquela? Entre Antônio e Carlos há uma tensão violenta. Antônio afasta Carlos tranquilamente com a mão enluvada. A distância faz favor. Carlos se aproxima novamente. Pare de embaçar, dê a real aí. A empresa tá dando querubim como morto, né não? Joedson chama Antônio enquanto está sem entender, olhando os repórteres. Ô, comandante! Antônio empurra Carlos com um grau de violência. Chegue pra lá, rapaz. Ô! Dê a real, meu irmão. Antônio empurra novamente, mas Carlos segura a gola de seu macacão. É isso mesmo. Quem vai pro respirador, a empresa tá limando. A câmera está focada no rosto de Cezinha, que tira a máscara, ficando com a touca do macacão e o visor. Esse asfalto molhado brilha com o sol, como se fosse um dia pesado sobre as cabeças e uma noite funda sobre os pés. Uma voz em off invade o quadro. Diz repetidamente, num timbre que reverbera uma voz chiada de rádio antigo. As gaivotas produzem meu ar. As gaivotas produzem meu ar. Muitas gaivotas no peito. Carlos cai lentamente numa protelação do desmaio, ao mesmo tempo que, ao longe, ouvimos os sons de uma nova revoada de gaivotas. Carlos tenta se manter seguro a Antônio, mas cai sentado no chão, meio que sem forças. Com outra mão, tira a touca do macacão, o visor e a máscara, como se quisesse respirar melhor sem os aparatos. Está arfante. Olha para o céu. Antônio se agacha para auxiliar o companheiro. A gente está precisando desse dinheiro. A gente está precisando desse dinheiro. As primeiras gaivotas da nova revoada sobrevoam acima. Antônio, essa rua vai alagar, meu. Repórter apontando na direção de Carlos, que está no chão. Pega aquilo ali, pega aquilo ali. Carlos desmaia. Uma grande revoada de gaivotas consome o céu. Estação Edifício Revoada. Prédio de apartamentos modesto, classe média baixa no centro de Salvador, algo entre Saúde, Nazaré ou Largo 2 de Julho. Poucos apartamentos. Escada. Frente de rua, pegando o som dos carros, dos movimentos de pessoas. Barulhos diversos de rua. Do lado de fora do prédio, transitando pelas ruas, trajado com roupa protetora se assemelhando a um astronauta, o motociclista e músico Bebeto, que faz as entregas de toda a região durante o período de isolamento, que conhece bem, pois também mora. Dentro do prédio, a ação acontecerá dentro de 2 apartamentos. O 2 quartos, onde moram a influenciadora digital Dandara, de 25 anos, e sua avó, a aposentada Eugênia. E na kitnet, o cientista social Davi. Lá fora, nas primeiras horas da manhã, Bebeto grava um vídeo de celular encostado no baú de sua moto. Mais um dia, galera. Hoje comecei cedo. Já foram feitas 5 entregas com todo o cuidado e carinho que vocês sabem. Os serviços Bebeto Delivery está aqui para te proporcionar segurança, conforto. Fica em casa, confia em mim. Respira longamente, mexe no celular, ouve o áudio, seleciona, posta. Apartamento de Dandara. Ela faz asanas de yoga diante da câmera e do ring light aceso. Vários asanas. Desequilibra. Desloca-se até a câmera. Analisa. Repete. Retorna. Retoma as posturas. Faz exercícios respiratórios. Respiração curta, rápida e barulhenta. Retorna para a câmera. Desliga o iluminador. Alonga-se. Senta-se absorta pelo celular. Voz de Eugênia. Minha filha. Dandara, minha filha. Pode trazer meu chá com torradas? Dandara? Minha filha, você está aí? Tô sim, vó. A bênção.
Quer já o café da manhã? Sim, sim, minha filha. O chazinho com leite pingado, hein? As torradinhas. E se tiver um mamãozinho maduro, corte e traz para mim. Trago sim, vó, só um pouco. Vai atender o pedido da avó. Mexe no armário e vai retirando os itens para preparar, enquanto vez ou outra olha no celular. Apartamento de Davi. Davi está sem camisa. Apara os pelos da barba no espelho. Sobre sua escrivaninha, uma caneca. Bebe. Cheiro de café. Senta-se na cadeira, abre o notebook, videochamada. Você tá linda. Eu não dormi, mas pensei em você a noite inteira. Eu tomei banho umas 3 vezes pensando em você. A rede está instável, então pode ser que nossa conversa trave. É preciso te ver. Campainha toca. Davi faz sinal de pausa para o computador. Pega a camisa, veste máscara, calça luvas descartáveis. Aproxima-se da porta. Abre. É possível ouvir som de rua, buzinas, vozes distantes, barulhos de xícaras e talheres. Há mais vida lá fora que dentro do kitnet onde vive Davi. Senhor Davi Moreira, bom dia. Bom dia, Bebeta. É a entrega de orgânicos? Sim, exatamente. Procurei chegar no horário combinado para que pudesse ter suas frutas e verduras o mais cedo para começar o dia. Muito obrigado. Só um minuto, eu vou pegar a carteira. Corre, vai até a mesa, abre a gaveta, retira a carteira. Enquanto isso, Bebeto coloca o caixote de madeira no chão, retira a sacola, confirma a identificação. Davi volta e eles estão, um diante do outro, procurando manter a distância recomendada. Confere? Sim. Bebeto, sua voz não me é estranha. Será que te conheço? Essa coisa de máscara e também desculpa, desculpa puxar a conversa. Você é a única pessoa que eu vejo fora da tela do celular nos últimos 49 dias. Tudo bem, não tem problema. Sim, sou músico. Lancei um EP no final do ano passado. Mas enfim, estou aqui me reinventando. Sim, Bebeto. Você parece versátil e esperto. Obrigada. Até semana que vem. Sai Até. carregando o capacete e higienizando as mãos. Davi volta, pega a sacola. Pega o spray com detergente, borrifa a sacola. Pega uma flanela com bactericida e passa em cada item de plástico. Abre o celular para se distrair enquanto higieniza cada item recém-chegado. Ouve-se o som de diferentes vozes de stories no Instagram. Para no perfil de Dandara. Escuta sua fala. Bom dia, comunidade! Como vocês passaram a noite? Bom, mais um dia nesse looping e eu venho aqui compartilhar com vocês minhas dicas de autocuidado, tá? Não esqueçam, hein? Então, vamos lá. Procurar uma posição confortável, fazer contato com o chão, fechar os olhos e começar o contato com a sua respiração. Davi olha o vídeo, sorri, passa os dedos na tela como se buscasse outro conteúdo. Outro vídeo dela. Larga as compras e deita-se na cama e começa a tocar-se enquanto olha as fotos de Dandara. A masturbação segue, até que ao aproximar-se do gozo, sua respiração muda. Aos poucos, Davi começa a quase que sufocar. Senta-se, olhos esbugalhados, aparente afogamento. Eu não quero morrer! Lá fora, Bebeto organiza a caixa da motocicleta. Abre o celular, ouve um áudio. Oi, pessoal. Meu nome é Bruno. Talvez achem loucura eu estar falando disso por aqui, mas não sei o que fazer. É tudo muito assustador. Não sei direito em quem confiar, sabe? Decidi sair de casa hoje, dar uma volta, esfriar a cabeça. Semana passada eu também saí, mas me deixaram esperando. Mas pior que a espera na rua é a solidão dentro de casa. Tenho assistido e ouvido recomendações para segurar a ansiedade, não furar a quarentena. Eu acho que vocês não devem ouvir ninguém do movimento. É isso. Hoje eu saio de casa. Bebeto grava um áudio. Puta merda, já falei para não ficar me mandando essas porras. Me poupe dessa merda política. Vou correr atrás do meu, fia. Porque eu sou aranha, tá ligado? Vivo do que teço. Partiu! Enquanto Bebeto guarda o celular, um carro de som passa pela rua com palavras de ordem.
Fiquem em suas casas. O terrorista é o Estado. Sons do hino nacional brasileiro, polifonia de buzinas, as tais palavras de ordem. Bebeto olha tudo, visivelmente já cansado. Bebeto pega o celular, procura uma música. Nos ouvidos, os primeiros acordes da música Desabafo e Desafio de Moraes Moreira. Dirige para longe. Dentro do prédio, Dandara olha a janela e vê a passeata do lado de fora do prédio. Voz de Eugênia. Dandara, Vó? Oi, minha filha, está bem. Deixei aqui do lado de fora as roupas para você botar na máquina. Tá bem, já vou pegar para lavar. Ô, minha filha, me diga que barulho é esse aí fora? Dandara se afasta da janela, pega uma pequena cesta onde se vê produtos de limpeza e coloca à mesa. Depois, procura outra cesta e vai até a porta do quarto da avó, de onde se vê uma trouxa de roupas. Recolhe e coloca na cesta. Ai, vó, nem me fale. Me dá certa impaciência essa gente. São os protestos políticos. Parece que teve outra ação dos terroristas. Ah, aquele negócio que passou na televisão? Isso mesmo. Ô, vó, eu notei pássaros diferentes essa manhã. Cantos que eu não conhecia. A senhora escutou? Eu só ouço a agonia das cigarras no fim da tarde. Venha cá. Alguma notícia sobre as pessoas mais velhas? As pessoas mais velhas precisam ficar mais protegidas, como nós estamos fazendo. Dandara sai de perto da porta, some da área da cena com a cesta. Som de botões. Ontem, comadre Ivone me ligou dizendo que o governo vai recolher os mais velhos e colocar todos no hotel. E lá vamos ter assistência. Assim, vocês mais jovens poderão trabalhar e produzir dinheiro para o país não parar. Onde Dona Ivone viu isso, vó? Ela recebeu uma mensagem aí, um doutor falando aí, disse que no Canadá tem dado certo isso aí. Mentira, balela. Não tem nenhuma proposta assim. Mas você não falou que vão colocar os presos doentes em containers? Por que não fariam isso? Por que não fariam o mesmo com os mais velhos? Nós, os presos, as crianças, somos todos a mesma coisa, não? As crianças talvez não, mas as crianças são a esperança. Para com essa conversa. Vó, vamos manter a vibração elevada, as coisas vão ficar bem. Silêncio, som das sandálias arrastando. Barulho de televisão sendo ligada. Dandara bebe água, acende um incenso e senta-se em posição de lótus. Começa a respirar longa e profundamente. Nas mãos, conta o tempo da respiração. No decorrer da respiração, começa a chorar. Esforça-se para não fazer barulho. Pega o computador, abre a tela, procura um canal no YouTube. Seca o rosto enquanto começa a assistir. Voz de Davi. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo convite do coletivo. Eu sou Davi Moreira, cientista social. Bem, eu não sou tão entusiasmado quanto colega da comunicação, não enxergo uma sociedade saindo melhor desse momento. É importante compreender que vivemos há 5 séculos numa sociedade necropolítica, entendendo que a produção de morte para nós, em massa, é um fator cultural e histórico, não apenas uma prática de Estado. Irritada, fecha o notebook, coloca de lado. Aff, pragmatismo tóxico desse cara. Meu Deus, eu tô falando sozinha. Estação Vulto. Para onde estamos indo? Rose dorme em cima do braço esquerdo, escorado na janela. O suporte duro e o balanço das ferrovias colaboram para que sua cabeça encoste no vidro trincado, onde pode-se ler a frase: Deus é mulher, negra e favelada. O líquido que sai do canto esquerdo de sua boca escorre pelo braço, formando um longo percurso de rio pastoso, passando pelo seu cotovelo e pingando no banco, também duro e pegajoso dos assentos do dia. A baba incolor pinga no banco na mesma sincronia que a música que está ouvindo nos fones de ouvido. Dona de mim, de Isa.
Rose dorme como se estivesse num cochilo de fim de tarde, meio de filme, relaxada feito a gola de uma camiseta roxa com desenho da Arlequina. No intervalo entre o apito externo da porta que compõe, mesmo que um pouco, com a música que está ouvindo e um choro de bebê que está à sua frente, o freio da ferrovia canta sob os trilhos, fazendo o trem parar em cima de um viaduto, o plugue do fone de ouvido desconectar do celular e sua cabeça bater no vidro abruptamente. A música cessa. Voz de teto. Paramos para aguardar movimentação à frente. Vendas nessas dependências são práticas ilegais. Não incentive essas ações. Não compre. Os assentos preferenciais são para gestantes, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Colabore. Atenção, usuário na linha. Atenção, usuário na linha. Pausa. Todas as pessoas correm para a janela do canto direito. Celulares, flashes, vídeos, confusão. Rose acorda. Sabe onde eu faço a baldeação para chegar no centro, minha filha? Depende para onde a senhora vai. Você sabe o que está acontecendo? Eu vou ali na praça principal. Essa não é a linha certa, senhora. Você devia ter pego a linha 2. Aqui você vai ter que fazer 3 baldeações. Atenção, usuário na linha. Repito, usuário na linha. Mas me disseram que essa era a linha certa. Tem alguém na linha? Qual a linha mesmo? Tá na linha errada. A senhora desce na próxima e pega voltando 3 estações. Depois pega sentido sul na linha 1. Desce depois de 4 estações e pega a linha 2. Sua estação é a 6ª. Misericórdia! E eu tenho fôlego para isso? Próxima estação, né? Quem está na linha? Linha 2, né? Rose tenta olhar a extensão do trem, mas não consegue. Ah, não adianta, moça. Ela sempre se esconde. Quem? A terrorista da linha. De novo essa doida? Como assim? A terrorista da linha. Nunca ouviu falar? Não. Era só o que me faltava. Ela vive nas linhas de metrô tentando parar os trens. Deita nos trilhos e fica esperando o trem chegar. Sempre fica em linhas grandes onde dá para ver os trens chegar de longe. Quando ele chega, ela sai e tenta falar com as pessoas. E por quê? E disseram que ela faz parte desses movimentos políticos contra as pessoas que pegam o metrô. Minha neta vive falando desse movimento, falta do que fazer. Só atrapalha a vida da gente. Eu nunca vi isso aqui. Qual foi a última vez que pegou o metrô? Eu não me lembro. Acho que foi quando a minha mãe morreu. Por conta do coronavírus? E essa palhaçada continua. Eu quero é chegar logo. Um bando de desocupado que não tem o que fazer. E daí que tem gente morrendo? E daí? Morre gente o tempo todo. Desde que o mundo é mundo, as covas estão abertas. Sim. Se contaminou no mercado. Faleceu na semana seguinte. Sinto muito. Estão acabando com a nossa vida. Estão acabando com a nossa vida. Dona Eugênia bate na janela do vagão com força. Voz de teto. Pedimos para permanecerem em ordem. Estamos progredindo o funcionamento da linha em instantes. Dona Eugênia continua batendo na janela do metrô. Observa fortes jatos d'água que vêm de baixo para cima. Mas o que eles querem? Tá chovendo pra cima. Que ninguém saia, que todos fiquem dentro de casa. Tá acontecendo na cidade inteira. Semana passada, passei mais de 4 horas parado dentro de um túnel com 150 pessoas no vagão. Mas isso já faz 4 meses. O jornal disse ontem que as coisas estão se normalizando. Não dá para ficar em casa esse tempo todo. E quem precisa trabalhar? Precisa fazer exame de vista. Não tem condição dessa espera toda. Eu preciso chegar logo, senão eu vou perder meu horário. Eu vou ficar cega e sem óculos. Foi difícil marcar consulta por telefone. Há 4 meses que eu estou tentando. Nada está funcionando direito. Tá tudo muito devagar, muito devagar. Sem falar que para convencer minha neta a me deixar sair de casa foi um Deus nos acuda. Daí eu saio de casa e isso acontece sem condição. Esse país é uma palhaçada mesmo. Qual é a linha mesmo, meu filho? O jornal mente. Segundo os terroristas, estão falseando a situação para que as pessoas voltem para a rotina normal. Eu não sei nem mais em quem acreditar. Será que vai demorar muito?
Rose se levanta e olha do outro lado da janela. Observa um jato d'água que vem de cima para baixo e por um instante se sente em um tobogã aquático transparente. Se espreme mais na janela ao ponto de ver 4 homens com macacões brancos, mochilas amarelas e capacetes com viseira aglomerados na rua ao lado do viaduto. Um deles, com um macacão sujo de lama, anda de um lado para o outro com as mãos no rosto. Parece sentir algum tipo de agonia nos olhos. O outro, que está com luvas amarelas, aponta o jato de água para o de macacão sujo de lama. Eles parecem se desentender. Confusão dentro e fora do vagão. Rose olha a movimentação atenta. No céu, vultos de asas. Voz de teto. Pessoal, é o seguinte, quem está falando aqui é uma membra do movimento. Peço calma e paciência de todo mundo. Não queremos machucar ninguém, muito pelo contrário, queremos que todos e todas vocês cheguem em casa em segurança. Mas antes devemos dizer mais uma vez para vocês ficarem em casa. Não saiam, repito, fiquem em casa. Confusão de vozes. Dona Eugênia olha atentamente e tenta ouvir cada palavra do megafone cheio de pequenos buracos que está no teto do vagão. Voz de teto. Eu sei que vocês não entendem agora, mas com certeza vão entender mais para frente. Não saiam para o trabalho amanhã. Repito, não saiam para o trabalho amanhã. Estamos tentando apoio de cestas básicas. Já conseguimos grandes parcerias com empresas, mas ainda não conseguimos abarcar todos. Estamos tentando. Eu conheço essa voz. Eu não vou cair nessa outra vez. Bruno bate na janela do vagão com força. Tá tudo confuso. Vocês viram esses vultos na janela? Eu conheço essa voz. Estamos em cima de um viaduto. Tem vulto na janela. Será que... Não pode ser. Desde que tudo começou, eu tenho aderido ao movimento e tenho ficado em casa. Minha universidade abriu aulas online, mas perdi o emprego numa farmácia. Depois de meses sem poder sair, eu comecei a planejar uma maneira de poder viver na rua, mesmo que fosse em poucos minutos. Fala de novo, terrorista. Fala que eu quero ouvir sua voz. Fala de novo. Fala. Eu bolei tudo nos conformes e finalmente consegui sair. Faz 3 semanas que eu vou ao centro passear e tentar encontrar um menino que conheci no aplicativo. Mas ele nunca foi. Sempre me deixou esperando. Eu sempre espero alguma coisa. Mas hoje não. Chega! Hoje eu vou fazer o que eu quero. Isso é loucura. É desejo. De serviço com a população. Querem roubar nosso dinheiro. Só cego que não vê. Eu nunca vi uma coisa dessa. Devia ver semana passada. Até gaivota tinha na janela. Estação, ensaio sobre a cegueira. Dona Eugênia e Dandara estão uma de costas para a outra, brigadas, isoladas em suas solidões pandêmicas. De tempos em tempos, Dandara espia a Dona Eugênia e, quando percebe a avó espiando-a de volta, disfarça. O inverso também acontece. O jogo de espiar e disfarçar dura algum tempo. Vó. Diga, minha neta. Eu não quero que a senhora fique cega. O vidro da janela do quarto explode, quebrando a fala de Dandara ao meio. O projétil passa veloz, rente ao rosto de Dandara, que grita. Uma pequena gota de sangue escorre de sua testa. A jovem tenta manter a calma, mas está assustadíssima. Olha o vidro espatifado no chão. Coloca a mão no peito, hiperventila. Olha na direção onde o projétil estacionou violentamente, atrás de sua cama. Ouve-se um som opaco vindo desta direção. Dandara se aproxima de sua cama. De um lado, vê o projétil ainda quente. Do outro, caída, uma gaivota. Esses malditos de novo. Eles dizem, fique em casa, porque dentro de casa não tem perigo. É mentira, Dandara. A gente não tem respiro em lugar nenhum. Respira. Dandara tenta respirar, mas tosse. Leva uma mão ao peito. O que foi, minha filha? Está machucada? Dandara com uma mão colada ao peito. Seu peito dói. Seu peito dói quando a senhora respira? Costumava doer. É por causa do ar? Eu nunca senti tão pesado.
nosso ar está cheio de gritos. Por quê? Porque a nossa paz é atravessada por essas balas todo dia, dentro ou fora de casa. Às vezes eu acho que o tempo já passou, vó, mas a senhora me surpreende. Obrigada por estar aqui. Meu tempo é esse. Dona Eugênia caminha até a gaivota e a apanha. A bala acertou o olho dela. E ela vai ficar cega, Provavelmente. trombando nas coisas. Provavelmente. E se a gente levasse ela no médico de bicho? De metrô? É mais rápido. A gente não pode andar de metrô, eu já disse. É perigoso. Por causa do tal movimento político, não é? É. Mas é um caso de vida ou morte, minha filha. Trata-se de uma velhinha prestes a ficar cega. Você está falando da gaivota ou da senhora mesmo? Ai, estou falando de todo mundo. Estou falando de todo mundo que precisa de ajuda. O importante é que a gaivota está viva. Nós três estamos. A gente cuida dela. A base de torrada e chá, que nem eu? É o que tem? Mas ela vai ficar cega de um olho. Vai. Não existe gaivota caolha, Dandara. Agora tem. O mundo como a gente conheceu não existe mais. Tem que ter jeito. Procura aí na sua internet uma lição sobre enxergar. Melhor, uma lição sobre ver. Enxergar é diferente de ver. Dandara abre novamente o notebook enquanto Dona Eugênia acaricia a ave ferida e olha pela janela. Vejo Edson, de macacão branco, responsável pela limpeza, ser atingido no olho por um volume considerável de fezes. Vixe! O moço da limpeza acabou de levar merda na cara. Ele estava usando IPI? Como assim? De óculos. Ele estava usando óculos de proteção? Não. Dandara dá de ombros. Dona Eugênia entende o que isso significa. A velha respira profundamente. De uma maneira ou de outra, todos vamos ficar cegos nessa cidade. Estação alagada. Flashback de Carlos. Quarto escuro. Uma pouca luz que entra de uma portinhola aberta de janela. Um arfar alto, curto, quase bêbado. Um cheiro de hálito de pessoa convalescente consome o espaço. Mesmo na meia-luz é possível observar a humildade e a umidade do quarto. 3 paredes rebocadas, uma com a alvenaria exposta. Em 2 paredes, a mancha úmida, acusada pelos dias de chuva e pela infiltração. É um final de tarde nublado. Não, com um chuvisco intermitente. Querubim, um homem negro de quase 30 anos, cabeça raspada, mas com uma barba por fazer, está deitado na cama. Dorme um sono inquieto. Abaixo do queixo, uma máscara cirúrgica. Um sofá velho e rasgado está cheio delas, todas usadas. Perto da cama, um móvel simplório com santinhos, remédios, um copo d'água e uma bombinha para asmáticos. No chão, próximo da cama, algumas radiografias. Querubim acorda como se estivesse emergindo de um afogamento, mas ainda aparenta dormir. Meu peito tá cheio de gaivotas. Muitas gaivotas. Eu não consigo respirar. Carlinhos. Eu sou uma gaivota. Não é isso não. Carlinhos, a porta da janela tá aberta. As gaivotas estão produzindo meu ar, é sereno. Ó o sereno aí. Elas vão entrar junto. Carlos, eu sou uma gaivota. Não, não é isso não.
A portinhola, Carlos. O Sereno tá entrando. Já vai, segura a onda aí. Um pouquinho. Carlinhos, olha o Sereno. 1 minuto. Senão eu queimo o rango, majestade. Silêncio. Querubim parece voltar a si aos poucos. Meus ossos estão trincando. Se levanta com dificuldade, ainda na cama. Pega a bombinha no móvel ao lado, usa, leva a mão à cabeça como que tentando sair de um sonho. O Sereno vai entrar. A gaivota vai entrar. Não, quero dizer, elas já entraram. Elas entraram aqui. Querubim se levanta completamente. Usa uma camiseta de manga longa, a gola completamente esgarçada. Também usa uma calça velha, tipo moletom. Chega à janela, mas não fecha a portinhola. Aperta ainda mais a mão no peito. Carlos entra no quarto, encosta-se na entrada. É um homem negro que aparenta ter entre 27 e 30 anos. Cabelos crespos bem baixos, cortados num VO. Na lateral esquerda do cabelo, um tracinho raspado. É um homem alto, esguio, quase magérrimo. Está sem camisa, só com um short desses de dentro de casa. Usa uma máscara de pano sobre o nariz e a boca. Onde já se viu querubim com medo de gaivota. É só respeito. O que me assusta é que elas estão dentro. Frio da porra, hein, Keu? Querubim parece não ouvir Carlos. Pega uma das radiografias ao chão. Dentro de mim? Keu, sua asma tá te deixando lombrado. O remédio é novo, é, velho? Véi, coloca a máscara direito. Querubim parece ir voltando do sonho. Sonho entortado. Você vai comer agora? É aquele rango ensopado de sempre. Mas dessa vez, majestade, na moral, broquei, gostoso como a porra. Querubim abre uma das portas da janela. Olha para o céu, breve silêncio. Carlinhos, essa rua vai alagar, velho. Um chuvisco desse não alaga, não. Chuva de verão, majestade. Tá ligado? Com toda certeza, é essa que gripe quem encosta. Não é brincadeira não, menino. Eu tô falando sério. Carlos fica sem graça. Silêncio. Tá com fome, não? Mais ou menos. Eu tô com o estômago embrulhado ainda. O peito ainda pesa uma besteira, mas eu tô melhor do que ontem. Mas não pode ficar sem comer, não. Vai ficar nesse negócio de viajando, é? Vamos. Rapaz, acabei de acordar. Eu não vou comer coisa pesada. Quem mandou acordar meio-dia com a cara de mal olhado dessa que você tá? Numa bruxa da porra. Tá com febre, é? Não, Tá com cara. mas não tô. Só um friozinho de leve. O sereno tá batendo. Querubim, você tá com moletom, velho. Com capote e tudo. Tá chuviscando, mas não é frio não, cabeça. Silêncio. Carlos olha para Querubim com preocupação. Querubim vai até o móvel perto da cama e pega a bombinha. Coloca no bolso. Vamos comer. Podemos comer na laje? A vista é boa. Carlos olha para Querubim um pouco incomodado. Querubim vai até Carlos. Carlinhos, eu não tô morrendo não, velho. Relaxa o coração aí. Carlos dá alguns passos para trás. De boa. Vamos pra laje. Espera que eu levo o prato. Carlos sai. Querubim tira a máscara do queixo, joga no sofá. Pega a coberta para sair do quarto. Quando está para sair, ouve um som próximo à janela. Uma gaivota pousou no parapeito. Silêncio. Tudo vai alagar. Querubim fica um tanto quanto atônito olhando para a gaivota que voa pelo quarto. Sai cortando a sala. Querubim segue a ave. Passa pela sala mínima. Anda por um corredor bem estreito até chegar ao quintal, onde se encontra uma escada que leva à laje. Na laje, coberta por telhas Eternite, uma mesa e umas cadeiras de plástico. Roupas estendidas no varal. Entre elas, um macacão branco. Em cima da mesa, uma máscara grande e verde, usada em limpezas sanitárias pesadas.
Perto da máscara, um caderno simples com uma caneta do lado. A gaivota está pousada no caderno. Querubim se envolve na coberta, vai até a mesa, pega a máscara. O tempo parece estar ainda mais fechado, nuvens carregadas consomem o céu. Querubim senta em uma das cadeiras, deixa a máscara em seu colo. Depois de um tempo, observa a vista da laje. Um grande bairro popular. Casas de alvenaria com um máximo de 3 andares. Algumas das paredes com alvenaria sem reboco. No horizonte, um céu ainda mais negro. Longo silêncio. O chuvisco intensifica. Querubim pega a caneta e puxa o caderno, fazendo com que a gaivota voe. Ela ganha o caminho do horizonte carregado de água. Começa a escrever lentamente e de uma só vez. No decorrer da escrita, balança a cabeça levemente. Termina. Olha o escrito com uma leve tensão no senho. No caderno. Entre o equilíbrio e a agonia, todo o risco. Insisto que, sem destilado, só há o frio de um chuvisco. Resisto a um demo gelado que me afoga no delírio. Num rasgo, sou gaivota. Asas de cera. Melhor que Ícaro. Que mentirada. Carlos chega de surpresa às costas de Querubim e com os pratos nas mãos. Tá batendo? Porra, Carlos. Quer que eu tenha outra crise, seu puto? Relaxe, majestade. Foi só gastação. Tava trabalhando nas rimas, né? Vai botar esse som aí na roda quando? Pausa. Querubim fica olhando para Carlos, que coloca um dos pratos na mesa. Real, nem liga, que. Carlos vê a máscara verde. Querubim. Ei, não é pra pegar isso não, viu? Carlos tira a máscara do colo de Querubim abruptamente. Coloca em outro lugar, atrás do varal. Volta. O barril tá dobrado. E você nesse vacilo, pega a visão. Carlos pega uma das cadeiras de plástico e senta-se a um pouco mais de 2 metros de distância de Querubim. Tira a máscara de pano e começa a comer. Tava ontem aí, todo lenhado, todo na bruxa. Querubim fica só olhando para o prato. Carlos come e fala. Aí, ó. A gente fala e se sente mal. Não pode falar nada, pega a visão. Querubim ainda fica olhando para o prato. Carlos continua falando enquanto come. Ontem fiquei até cabreiro. Pensei que você tava vendo Jesus. Era gaivota no peito. Era um tenho de me afogar. Era um não sei o que das quantas. Aí eu disse, rapaz, tente respirar. Você tá agoniado, usa a bombinha. Você nada. Véi, você disse, pare de falar. Quanto mais você fala, as gaivotas se agitam. Eu pensava, porra é essa? Quase ri, mas não ri. Não. Tava com medo e as porra, ri não. Susto danado. Pausa. Carlos olha para o querubim, mas mantém sua mastigação. Tá me fazendo de cachorro? É que eu? Tô te ouvindo. Carlos para de falar, come, olhando para o querubim uma vez ou outra. Silêncio. Vai beliscar o ensopado, não? Querubim começa a mexer no prato de comida sem vontade. A chuva aumenta. Ô, que eu? Não pode ficar sem rangar, não, nego. Já disse, tô com o estômago embrulhado. Chato pra minha pica. Quer um guaraná? Relaxe. Quer pedir alguma coisa? Que dinheiro, Carlos? Eu tenho uma sobra aí, majestade. Querubim solta o garfo no prato. Que nada. Posso pedir um hambúrguer pra você, quer não? Tu curte o podrão que eu tô ligado. Querubim se envolve no lençol, está impaciente. O dinheiro tá pouco, Carlinhos. Tem que economizar. Rapaz, já disse, eu tô com a sobra, rapaz. Bata um fio pro Bebeto e ele... Que porra de sobra, Carlos? Que desgraça de sobra. Tá maluco, é? Tá batendo errado, porra? Que sobra que você tá falando? A luz tá paga? O celular? A conta de água? Sua mãe pegou na sua cabeça quando você nasceu, porra? Pra que isso, velho?
Pra que isso o quê? Tá vendo que tá uma merda, não? E ainda vem me falar que tá com sobra, tá roubando, é? Para de falar merda. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Você acha que só com seu salário tá massa? Esse salário de merda que a gente recebe? Eu quero voltar pro trabalho, porra. Eu não aguento mais ficar em casa, não. Mas que caralho, querido. Como você pode fazer um trabalho como esse se você precisa estar na rua? Você é asmático, se ligue. Quer pegar essa virose e morrer, desgraça? Não tá sobrando nada. Melhor morrer mesmo nessa porra. Querubim se levanta abruptamente. Por causa disso, a mesa de plástico, frágil, acaba virando. O prato de ensopado desaba sobre o caderno no chão. Longo silêncio. Carlos fica sem ação. Querubim ofega. Arfa. Usa a bombinha. Chuva forte. Silêncio. Carlos, olha pra isso. Olha onde você tá. Tá dormindo até na sala, fica sempre assim, nessa distância aí, como se eu fosse um leproso. Chuva forte, pesada. Querubim vai até o parapeito, molha o rosto com as goteiras. Olha para a rua. Carlos levanta a mesa, pega o caderno, limpa o possível. Mas o caderno está empapado. Junta os pratos. Toda vez que eu volto do trabalho, tá ligado? Volto noiado, fique sabendo. O bicho tá pegando lá fora. Fico cabreiro de trazer isso aqui pra dentro de casa e acabar fudendo sua vida, tá ligado? Quer o quê? Quer dormir coladinho? Beijo na boca? Isso agora te mata, porra! Carlos vai saindo em direção à escada que leva ao térreo da casa. Pera aí. O que é que foi? Querubim leva a mão ao peito. Eu sempre tive medo de me afogar. Carlos fica confuso, parece esperar alguma clareza de Querubim. Querubim pega a bombinha, usa, respira fundo. É melhor não descer agora. A água subiu. Retorno ao presente. Carlos tem lapsos. Ouve gritos como: corre para cá! Antônio, arrasta ele! Entre no carro! Cezinha, entra no carro, caralho! Entra no carro! Vê uma água amarronzada e logo em seguida tudo escurece. Vê Antônio sem máscara e sem touca, tudo escurece. Depois de um tempo acorda, sente seu corpo encharcado. Às suas costas o frio de uma superfície metalizada. Todo o macacão, que era branco, está completamente marrom. Olha para o lado e vê Antônio de pé. O macacão de Antônio também está quase que completamente enlameado. Antônio é um homem negro com dreads curtos, aparentando ter uns 35 anos. Antônio se agacha em direção ao companheiro. Caralho, pensei que você estava vendo Jesus. Carlos tenta levantar o tronco com muita dificuldade. Tem dores por todo o corpo. Antônio ajuda. Carlos tosse. Olha à sua volta. Toda a rua está alagada por uma densa lama que sobe aos poucos. Carlos e Antônio estão sobre um teto de carro que está quase que completamente submerso. Ilhados. Um chuvisco ainda persiste. Um rio de lama, detritos, lixos corre por toda a extensão da rua larga. Cadê todo mundo? Cezinha e Joedson conseguiram sair com o carro da TV. Felizmente. Olha só. Olha só. Você consegue nadar? A gente precisa chegar naquele pico ali, ó. A lama tá subindo muito rápido. Vai lá, Antônio. Não se atrase por minha causa, não. Sabe nadar, não? Nem uma abraçada na água, quanto mais na lama. Silêncio. Antônio fica sem saber o que fazer. Parece conter um desespero. Carlos está meio que sem ação. Atônito, olha o rio de lama que sobe cada vez mais. Caralho, caralho. Antônio tenta se manter calmo, respira fundo, fica em pé sobre o teto do carro. Carlos ainda atônito. Longa pausa entre as personagens. O carro da TV vai mandar alguma coisa para pegar a gente. Um helicóptero, quem sabe, né não? É, Silêncio, Antônio afunda o rosto no cotovelo, quer esconder do amigo o desespero que se aproxima. A lama já carro completamente. Velho, eu tenho uma filha. Ainda no braço, Carlos, no braço.
Carlos olha para o céu e vê uma gaivota que, como o urubu, sobrevoa suas cabeças num círculo. Se eu pudesse, lhe matava. Antônio ainda mantém o rosto oculto pelo cotovelo. A lama já está em Antônio e como Carlos ainda está sentado, a lama chega próximo a seu peito. Antônio cobre o rosto com as mãos sujas de lama. Parece conter um surto nervoso, violento que se aproxima. Carlos, impassível, ainda olhando a gaivota. Nós não somos nada nessa vida. Estação Revoadas, Encruzilhada. No canteiro em frente ao prédio, sobre caixas e caixas vermelhas de papelão, dorme Bebeto. A moto com o farol aceso ilumina a imagem. Projeta-se a tela do aplicativo de serviço delivery. Motorista, Bebeto, delivery, José Roberto Paz, 30 anos, 5.000 corridas, 4,98 estrelas, VIP, 16 horas online hoje. No dia de hoje, 45 entregas realizadas. Toca o alarme de notificação de pedido, a tela vibra. O alarme toca intensamente. O quadro Bebeto atender corrida pisca na tela. Ele não acorda. Na tela, a inscrição. Você não poderá mais recusar as próximas corridas. Do contrário, será suspenso. Apartamento de Dandara. Ela está de máscaras e luvas, veste um pijama. Borrifa álcool nos objetos. Passa um pano úmido no chão. Está lenta. Guarda os materiais, passa álcool nas mãos, tira a temperatura. Tosse por dentro da roupa. Finalmente pega o borrifa álcool nos objetos e repete todo o ritual de limpeza. Está suando. Toca a campainha, vai à porta. Lentamente se aproxima da porta. Quem é? É Bebeto? Olá, sim, estou com sua entrega. Bebeto, obrigada. Por favor, coloque no chão e eu abrirei quando você sair. Eu deixei uma gorjeta para você no aplicativo. Bebeto dá 2 passos para trás. Dona Dandara, estou de máscara e luvas, não precisa se preocupar. Não, Bebeto, não é você não. Sou eu. Tá tudo bem. Mas eu não posso estar diante de outra pessoa, tá? Por favor, deixa aí e se afaste. Gratidão. Ele deixa as sacolas na frente da porta, afasta-se e sai. Dandara abre a porta, pega as sacolas, traz para dentro, fecha a porta. As portas. Apartamento de Davi. Davi diante do computador, sentado. Traja a camisa de botão e está de cuecas. Demonstra ansiedade, batuca nos objetos. Tem um bloco de anotações nas mãos. Tenta respirar fundo, aparente agonia. Barulho indica contagem regressiva. Bip indica início da consulta. Bom dia, doutora Amanda. Por que você está nos acionando, Davi? Estou tendo uma série de desconfortos e a médica psiquiátrica disse que... Você tem tido tosses? Tosses? Não. Tenho tido falta de ar constante, taquicardia, o corpo gela e... Além dessa falta de ar frequente, notou alguma diferença de temperatura? Febre? Eu presinto a morte pelo menos 2 vezes ao dia. Mas não sinto febre. É mais um gelar, como se a pressão caísse. Vamos solicitar então análises clínicas, que você poderá fazer em casa, acionando o laboratório. Já vou prescrever um antibiótico para você ir usando desde já. Doutora, eu não preciso de antibiótico, mas sim de um ansiolítico. Eu estou com insônia constante. Meu quadro de ansiedade generalizada está agudo. Eu vivo só. Davi, você está com sintomas clínicos ou é uma situação emocional? Doutora, eu iniciei a conversa dizendo que faz acompanhamento psiquiátrico. Estou sem meu medicamento por conta do isolamento. Eu preciso. Infelizmente, não poderia prescrever medicamentos controlados de ordem psiquiátrica para você por esse serviço. Ele é indicado apenas para identificar doenças físicas propriamente ditas. Mas o que eu sofro é físico, porra! Encerra a chamada abruptamente, fechando a tela do computador. Olha ao redor, vai até a janela, permanece em silêncio. Grita. Lá fora, notam uma revoada de pássaros, gaivotas em bando. Assiste, toca a campainha. Quem é? Quem é?
Senhor, bom dia. Sou Eugênia, vizinha aqui do 302. Um instante, dona Eugênia. Se veste, coloca a máscara, abre a porta. Meu filho, me desculpe. Desculpe o incômodo. Eu preciso de ajuda. Minha neta não responde. Como assim, senhora? A minha neta Dandara, ela está há 2 dias no quarto. Ela adoeceu e se trancou para não ter contato comigo. Ela não me responde mais, não consigo entrar. Por favor, me ajude. Blackout. Apartamento de Dandara. Eugênia, em pé, prepara um chá. À sua frente, Davi sentado numa cadeira, esperando sua xícara. Ela serve o chá e corta um pedaço de bolo. Eles comem em silêncio. Dona Eugênia, será que eu vou me habituar a uma vida sem ter seu bolinho no fim de tarde com chá de capim santo? Oh, meu filho, se depender de mim, enquanto eu tiver vida e saúde, você sempre poderá chegar para um bolinho e uma xícara de café ou chá comigo. Mais do que depender da vida, nós nos adaptamos a mais coisas que gostaríamos. Eu sei, eu sei. Filho, não precisa ficar sem jeito. Eu não quero que fique pisando em ovos comigo. Não tô pisando em ovos. É só um cuidado para... Davi, eu tenho 75 anos. A morte faz parte da minha vida e suas dores doem no meu corpo tanto quanto as astrozes. Praguejo ao vento ter levado minha neta, minha menina de 25 anos, e deixado a mim. Mas também respeito a vontade das gaivotas. Precisavam de uma jovem para ajudar a chegar mais longe. Eu não consigo assimilar o que aconteceu. Mas pelo que venho lendo, tem sido assim. Algumas pessoas simplesmente viram gaivota no meio desse caos. A senhora já tinha ouvido falar de algo assim? Não, meu filho. Se você que é todo estudado, todo sábio, não conhece isso, que dirá eu, que só tive o ginásio? Menino, o que eu sei é o mesmo que você. Minha neta não entrou no quarto, menina. Minha neta entrou, na verdade. Na verdade, ela entrou no quarto, menina, e saiu pássaro. No início eram centenas de gaivotas por dia. Por agora, são milhares. Já me acostumei a ouvir as revoadas. Chega. Chega uma hora em que a gente não tem mais medo. A gente aceita que está desamparado e a vida é isso só. E a vida é isso. Não saber a hora do voo. Bom, eu vou descer com o lixo da senhora. Se precisar de algo, sabe como me encontrar. Obrigada, meu filho. Obrigada por tudo. Cumprimentam-se, ele sai, ela fica. Olha a janela como que resignada, em silêncio. Fecha os olhos tomada pelo âmbar da tarde. A cantoria das cigarras entra pela sua janela e a cena desvanece. Do lado de fora, Davi carrega os sacos de lixo no corredor. Chega à encruzilhada. Coloca os sacos. Chega Bebeto na moto. Bebeto desce, abre o baú da moto e retira as latas de cerveja e a entrega de comida de Davi. Ao ver-lhe depositando o lixo, antes oferece-lhe álcool gel, que Davi aceita. Davi tira do bolso a máscara e coloca sobre o rosto. Obrigado, Bebeto. Boa tarde. Boa tarde, Davi. Ah, ontem eu ouvi seu EP. Foi mesmo? Nossa, nesses tempos nem pude divulgar, nem mais mexer nas coisas que vinha fazendo. Obrigada por ouvir. Obrigado por fazer música. É, mano. Música, sei lá. Já faz tanto tempo. Bem, está aqui sua entrega. Muito bom saber que ouviu. Bebeto, você fazia uns vídeos tão entusiasmados no início, tão cheio de empreendedorismo. Todo início, mesmo que inesperado, tem seu entusiasmo. Mas mesmo a resiliência cansa. Pegue essa gorjeta.
Eu não queria tomar essa cerveja sozinho. Toma comigo. Você vai me pagar para tomar cerveja com você? É. Por quê? Porque mesmo a resiliência cansa. Acho que essa gorjeta é suficiente para você parar umas horas e deixar o efeito da cerveja passar. Bebeto titubeante aceita a gorjeta e guarda no bolso. Pega a cerveja. Mantém a distância os dois. Tomam a cerveja. Sons de revoada de gaivotas. Sons dos seus gritos no voo em bando para algum sul. Estação de 1179 batimentos cardíacos. De repente, ouve-se uma voz vinda por trás das cortinas de radiografias iluminadas. A gente pode respirar. Dandara, minha neta, sempre diz que eu preciso de calma ou de relógio. Toda hora eu digo, eu preciso respirar. Dandara, eu preciso respirar. A questão é como. Como vamos respirar se lá fora eles mataram uma gaivota? As gaivotas? Eles mataram? Não todas, apenas uma. Nesse momento, as gaivotas do peito de Ken iniciam uma sonora revoada que faz com que seu corpo dance pelo espaço atravessando cortinas de radiografias e sofás feitos de máscaras cirúrgicas recicladas. Ao dançar sob o efeito das gaivotas agitadas em seu peito, percebe-se uma leve ventania no ambiente que sacode as cortinas de radiografias iluminadas. Ela dança igual a minha neta Dandara. Ela não está dançando. Não? Ela está respirando. Dona Eugênia observa encantada a cena. Respirar é tão bonito. De súbito, os sons de batimentos cardíacos de um ausente monitor de UTI retornam ao ambiente. Ken interrompe a sua dança respiro, tentando entender os incômodos sons do ausente monitor de UTI. O bip de batimento cardíaco acelerado permanece no ambiente. Eu preciso ver as coisas iluminadas pela luz do sol. Há quanto tempo estamos aqui dentro? Batimentos cardíacos acelerados continuam em intensidade. Eu falei para Dandara que meu tempo ainda corre, mas ela dançava e não parava, e dançava. Dandara dançava ou respirava? Eu não sei. Eu estava perdida nas linhas. Eu precisava seguir um curso. O tempo corria. Eu não me encontrava naquelas encruzilhadas. Eram muitas baldeações. Não vou lembrar se Dandara dançava ou respirava. Mas parece que tinha alguém na linha que impedia que as coisas seguissem o seu caminho. O curso das coisas. Para que as coisas seguissem o seu curso, era preciso que ficasse em casa? Dona Eugênia tenta bater na parede com força, mas encontra somente cortinas de radiografias iluminadas. Eu preciso sair do vagão. Você me disse que bastava fazer as baldeações. Desculpa se eu te confundi. São muitas linhas que se cruzam. Nesse exato momento, ouvem-se batidas na porta que se confundem com os intensos batimentos cardíacos. O pessoal da limpeza quer entrar. Eles querem fazer a asepsia, a higienização. Preciso limpar o espaço para que as gaivotas possam me ajudar a respirar. Essa batida na porta pode ser a Dandara lá fora. Ela quer me encontrar. Talvez tenha se arrependido de me dizer o que disse sobre o tempo e o relógio. É preciso uma segunda chance. E eu ainda não cheguei no centro. Preciso ir para a linha 2. Não pode ser o pessoal da limpeza. Eles estão na hora do almoço. Batidas na porta interrompem-se, mas os batimentos cardíacos continuam. Ouvimos então uma voz que vem de fora. Não estamos almoçando ainda. Ainda temos 40 minutos para fazer a higienização. Preciso entrar com a minha equipe para limpar o vagão. Dona Eugênia se entristece. Poxa, não é Dandara. Voz do teto. Atenção! Vocês que estão nesse quarto úmido de alvenaria, vocês não estão respeitando o distanciamento mínimo exigido.
As paredes de vocês não contemplam a exigência regulamentada de distância entre os corpos. E ainda percebem-se manchas de infiltração nas paredes. As radiografias revelam essas manchas nos pulmões. Umidade, infiltração, contaminação. A central de saúde está pedindo para a gente sair do quarto de UTI. Posso levar minhas gaivotas comigo? Lá fora ouvimos sons de jatos d'água limpando as manchas de paredes. Eles iniciaram a limpeza. Querem limpar tudo. Querem desinfectar tudo. Mas não somos sujeira. Eu tô limpa. Eu sou limpa. O que é isso? Onde está Dandara? O que fizeram com Dandara? Eu estou sentindo meu peito querer explodir. Eu não posso sair daqui desse quarto. E se pedíssemos para esse vagão seguir? E se pedíssemos para esse vagão seguir? Seguir não seria mais fácil? Eu não posso ir. Meu tempo ainda não acabou e eu preciso de um relógio. Eu quero respirar. Esse vagão está bloqueado, dona Eugênia. Ele não consegue sair. E, além de tudo, as paredes são muito finas. Não conseguimos contemplar o distanciamento exigido pelas autoridades. O que é autoridade? Lá fora, sons de jatos d'água em limpeza e altos sons de 1000 batimentos cardíacos. Quem corre para a janela? Começou a chover lá fora. É uma chuva pesada. Chuva pesada passa rápido, eu sei. A chuva não seria o suficiente para a limpeza. Meu peito quer explodir. As gaivotas. Não, a chuva não é o suficiente. A água deles possui bactericidas. A chuva tá linda. Meu Deus, que coisa linda. O meu peito... Por favor, precisamos limpar o ambiente. Tem alguém na linha? Tem alguém na linha? Batimentos cardíacos intensificam-se. O quarto de paredes úmidas, a sala de UTI, o vagão do metrô, a praia, o apartamento, as ruas. Quem olhando pela janela? Eu tô vendo. Tá chovendo e ainda assim eles querem limpar. Precisam limpar. Eles precisam voar. Quem sai da janela e começa a dançar? Isso é hora de dançar? Ela não está dançando. Ela está tentando respirar. São as gaivotas. Eu sinto que eu vou me afogar com as águas. Eu tenho medo de me afogar. E meu peito parece que vai explodir de ar. As gaivotas batem asas. Lá fora, mais uma voz se junta à equipe de limpeza. Nossa água tem que ir boa, que boa. Nossa água tem que ir boa. Como vai até a janela? Tem alguém na linha. O vagão estava seguindo, mas foi interrompido de prosseguir. Está largando. Lá fora. A ordem é limpar. Depois vamos almoçar. Tudo que eu queria era estar no centro. Ou pelo menos pegar a linha 2. E cadê Dandara? Como abraça a Dona Eugênia? Os sons estão acavalados, batidas na porta, batimentos cardíacos, jatos de água em limpeza, sons de chuva torrencial, sons de batimentos de asas de gaivotas em revoada. Quem dançando por cima das chapas de radiografia ao chão e por entre os sofás feitos de máscaras cirúrgicas recicladas. De repente, uma projeção ao fundo em animação, onde vemos quem dançando em uma versão avatar desenho. Todos observam a projeção. Eles limparam tudo. Mas e as 1179 gaivotas? Onde estão? Nesse momento, na projeção animação, assistimos à versão avatar de quem parar de dançar. O seu peito, então, se abre em uma grande fenda e milhares de gaivotas saem do seu peito. Revoadas de gaivotas que saem do peito de quem? Infinitas gaivotas. Todos os presentes caem, então, em coreografia ao chão. Fim.